em pétalas, só. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal tem a honra de recebê-los nesta sessão solene para celebrar os 500 anos da Reforma Luterana. Para darmos início à solenidade, convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal e proponente desta sessão solene, o vereador Rodrigo Matos. A primeira secretária da mesa diretora da Câmara, vereadora delegada Sheila. A diretora legislativa da Câmara, doutora Maria Aparecida Fontes Cal. A vice-presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Juiz de Fora, Bárbara Rossi Munk dos Santos. O ministro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil em Juiz de Fora, pastor Adriano Adão da Rosa. O ministro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil em Juiz de Fora, o pastor Valci Seren. Daqui a pouco. O professor do Departamento de Ciência da Religião da UFJF, doutor em Teologia e membro do IECBL-CLB, professor Jona Ros. Representando a Secretaria de Saúde, a senhora Elizabeth Jucá. Também não, viu? Está vindo. Foi não? Tá. O juiz titular da 2ª Vara Criminal, titular da Vara Maria da Penha e coordenador nacional do EJEJF, TJMG, o doutor Edi Gerson de Medeiros. Representando o comandante de batalhão do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Emerson Ramalho. Só citar. Tá. O pastor da 2ª Igreja Presbiteriana, o senhor Ercino Albano da Silva. Representando a FUNALFA, o jornalista Wilson Cid. Neste momento, convidamos os vereadores presentes a ocuparem seus lugares no arco do plenário. O vereador Wagner de Oliveira. O vereador Charles Evangelista. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Juiz de Fora. Ouvi o
Para dar início à sessão, com a palavra, o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Matos. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa casa, a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão solene em comemoração aos 500 anos da Reforma Luterana, aprovado pelo requerimento número 3304 de 2017, de minha autoria. Neste momento, eu convido o vereador Rodrigo Matos a se dirigir à tribuna para o seu pronunciamento. Na sequência, convido a fazer a entrega de um certificado de homenagem da Câmara aos membros da Igreja Luterana em Juiz de Fora. Solicitar a nossa primeira secretária da mesa, delegada Sheila, para assumir os trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Novamente, queria saudar o nosso público, também saudar a nossa composição da mesa, presidente exercício, delegada Sheila, nossa diretora do Legislativo, Maria Aparecida Fontes Cal. Também gostaríamos de cumprimentar a vice-presidente da comunidade, a senhora Bárbara, o pastor Adriano, também está aqui presente, o pastor Valcia, que ainda não conseguiu estar presente, mas está tentando chegar com problema de saúde da esposa. Também gostaria de cumprimentar o doutor Edi, os meus amigos vereadores, vereador Charles, vereador Wagner, agradecer muitíssimo pela presença. Fiz um breve discurso aqui lido para a ocasião, pela importância da ocasião. A luta de Martim Lutero com Deus conduziu e definiu toda a sua vida. A pergunta como eu posso encontrar o Deus gracioso o inquietava constantemente. Ele encontrou o Deus gracioso no Evangelho de Jesus Cristo. Essa apresentação de Martim Lutero faz parte do relatório da Comissão Luterana Católica Romana para a unidade intitulada Do Conflito à Comunhão. Foi talvez esse apelo à comunhão um dos principais motivos que nos levou a propor a homenagem dessa noite, aos 500 anos da Reforma Luterana. E é a proposta digna de louvor de luteranos e católicos de se comemorar não a vitória de uns sobre os outros, mas a busca sincera e humilde de caminhos para a união e para a superação das feridas dolorosas deixadas por 5 séculos de conflitos. O legado de Lutero, nos dias de hoje, nos leva à necessidade de garantir o respeito, a liberdade religiosa e a tolerância numa sociedade dividida. A necessidade que todos os lados entendam as sensibilidades dos demais e possam praticar a sua fé. As duras lições da manipulação ideológica e política da fé religiosa, em função da afirmação de interesses políticos e econômicos, precisam sempre ser recordadas e aprendidas. Ainda mais em épocas como a nossa, diante do ressurgir de fanatismos e extremismos religiosos e antirreligiosos, que explodem facilmente na intolerância e ganham viés político. Martim Lutero talvez não imaginasse, ao pregar literalmente com um martelo e prego na porta da igreja do Castelo Alemão, as 95 teses que abalariam as estruturas da Igreja Católica e dividiam o cristianismo, que suas contestações sobre a religião tornada pública há 500 anos teriam tanto impacto ainda nos dias de hoje. A Reforma Luterana levou a mudanças importantes em diversos aspectos da sociedade, além da religião, foco principal da revolta do então jovem monge, transformações na educação, na ética, na política e no trabalho também foram inspiradas pelos ideais protestantes.
É muito difícil entender o que chamamos da era moderna sem a reforma. Lutero abre um caminho muito amplo que vai conduzir a sociedade rumo às liberdades individuais. A reforma traz liberdade de consciência ao cidadão, limita as autoridades políticas e religiosas. Com Lutero, começa a liberdade de espírito. Para o historiador francês, a reforma luterana teve o duplo caráter de revolução social e revolução religiosa. As classes populares não se levantaram somente contra a corrupção do dogma e abuso do clero, também se colocaram contra a miséria e a injustiça. Na Bíblia, não buscaram apenas a doutrina da salvação pela graça, mas também a prova da igualdade original de todos os seres humanos. Lutero apresenta-se como uma das maiores testemunhas do espírito evangélico e da coragem de postular reformas da Igreja e na sociedade. Esse espírito nos leva a um discernimento, um olhar crítico sobre nós mesmos, não somente sobre o passado histórico, mas também sobre o nosso presente. Não são poucas as vezes no nosso dia a dia que nos conformamos com o modo de ser e de se comportar do mundo à nossa volta. Precisamos da inquietação de Lutero para viver o evangélico de forma libertadora. Precisamos ver a fé como produtora de um compromisso com os mais necessitados. Precisamos de uma renovação espiritual inspirada em Lutero, que una fé e política e construa a sociedade a partir de baixo, dos mais humildes. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos nessa solenidade e agora eu vou retornar ali ao posto de presidente. Muito obrigado a todos e boa noite. Convidamos a vice-presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Juiz de Fora, Bárbara Rossi Munk dos Santos. O pastor Adriano Adão da Rosa e o professor de Departamento de Ciência da Religião da UFJF, doutor em Teologia e membro do ISLB, professor Jonas Ros. Vamos fazer uma pequena justificativa aqui, impossibilitado de comparecer à sessão solene. O vereador Wanderson Castelar saúda os participantes dessa sessão e põe em relevo um dos mais importantes acontecimentos da história universal. Com a palavra agora o professor Jonas Ros, doutor em Teologia e membro da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Juiz de Fora. Boa noite a todos e todas, senhores vereadores e vereadoras, presidente da mesa. É uma grande alegria estar aqui hoje e trazer algumas breves palavras sobre os 500 anos da Reforma Protestante e do seu significado. Embora Lutero não tenha sido um reformador isolado, vários outros foram igualmente importantes. Eu gostaria de focar essas palavras no pensamento de Lutero, porque eu entendo que ele resume bem vários pontos daquilo que estamos comemorando. A reforma desencadeada por Lutero não é apenas uma reforma política ou cultural, é uma reforma teológica com consequências políticas e culturais bastante amplas. Lutero nasce a 10 de novembro de 1843. Inicialmente, dedica-se ao estudo do direito na cidade de Erfurt, na Alemanha. Um dia, ao voltar para casa, nas férias, é acometido por uma forte tempestade e fica tomado por um intenso medo da morte. Naquele momento, então, suplica a Santa Ana
prometendo que se ela o salvasse, ele se tornaria monge. Cumprindo sua promessa, Lutero ingressa na ordem agostiniana e se torna monge. No mosteiro, tenta viver intensamente a espiritualidade de sua época, buscando uma vida justa e correta diante de Deus. Nesse contexto, ele seguia a ideia da época de que Deus concede sua graça a quem agir do melhor modo que puder. Ele se perguntava, então, se estaria realmente agindo de acordo com o seu melhor. Perguntava se suas boas ações eram realmente suficientes para agradar a Deus. Diante dessas perguntas, Lutero se sentia fracassado, inquieto e bastante distante do consolo que havia esperado encontrar no mosteiro. Percebera, então, que tentar agradar a Deus a partir das próprias ações levava ou à arrogância ou ao desespero, e que ele mesmo havia caído nessa segunda opção, no desespero, pessoalmente. Foi então que Lutero, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, entendeu que a relação da pessoa com Deus não se estabelece pelo que a própria pessoa realiza, mas através da dádiva de Deus em Cristo. A graça, então, não seria concedida a partir do que a pessoa fizesse, mas pela própria ação de Deus em Cristo. Na época em que Lutero vivia, há 500 anos, num contexto bastante diferente do nosso, a possibilidade iminente da morte era uma ameaça muito mais próxima na vida das pessoas. As crises na agricultura eram constantes e, por consequência, a escassez de alimentos, as doenças advindas dessa escassez e a morte. Malnutrida e com condições de higiene precárias, a população fora ainda atingida pela peste, que, como sabemos, dizimava pessoas aos milhares. Diante desse medo da morte iminente, experimentado de diferentes maneiras, uma das soluções apontadas pela igreja da época, como sabemos, foi a venda de indulgências, por meio das quais se poderia comprar o perdão divino e, consequentemente, a vida eterna. Tal compra atenuaria o medo da morte para aqueles que pudessem pagar por isso. Justamente em função de seu entendimento de que a justiça de Deus se mostra como dádiva, como graça, Lutero se opôs à venda de indulgências. Com isso, chegamos à data que comemoramos hoje, que comemoramos amanhã, a rigor. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero publica suas 95 teses, em que critica e denuncia o comércio de indulgências. Essa data ficou estabelecida como marco de um longo e amplo processo daquilo que se chama Reforma Protestante. Das muitas coisas que Lutero pensa e escreve sobre a Reforma, pode-se destacar que a teologia cristã, como ele entende, tem 4 pilares fundamentais: somente a graça, somente o Cristo, somente a fé e somente a Escritura. Como vimos, ele entendeu que a salvação se dá somente pela graça. Tal graça, por sua vez, se revela na pessoa de Cristo, em sua vida, morte e ressurreição. Essa relação que Cristo estabelece se dá por meio da fé. A fé, por sua vez, provém da audição da palavra de Deus presente na Escritura. Aí temos, então, os 4 pilares de sua teologia. Assim, o Evangelho comunica o amor incondicional de Deus, a promessa de salvação gratuita de Deus. Nesse sentido, com relação à salvação, Lutero afirma que um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Isso porque o que importa não é exatamente o que ele faz, mas a graça concedida por Deus através de Cristo, o amor concedido por Deus. Entretanto, uma vez que recebe gratuitamente o amor incondicional de Deus, o cristão deve partilhar este amor com o próximo. Por essa razão, o mesmo Lutero dirá, agora, sob esse ponto de vista, um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos, à medida em que ele
partilha o seu amor. Ele se sujeita a todos, não porque quer conquistar a justiça e o amor de Deus, mas antes porque foi conquistado por eles. Essa lógica coloca o indivíduo em uma nova posição. Sua relação fundamental se dá para com Deus por meio de Cristo, sem intermediações institucionalizadas. De modo muito consistente com tais ideias, Lutero logo se ocupou com a tradução da Bíblia para a língua de seu povo, dando livre acesso do indivíduo à palavra de Deus. Todo esse entendimento teológico terá diversas consequências para o dia a dia das pessoas. No contexto de Lutero, se entendia que as atividades religiosas eram superiores às demais atividades ou profissões. Lutero vai modificar essa ideia, afirmando que a profissão de cada um é o lugar em que Deus o colocou para servir a ele e ao próximo. Esse pensamento é um desdobramento da ideia de que, se Deus se tornou humano em Cristo e se fez presente na história e na sociedade, então não é mais necessário sair da sociedade para agradar a Deus, mas é nela mesma que isso deve ser feito. Outra consequência desse entendimento teológico é que, uma vez que o cristão deve estar inserido na sociedade, a educação é fundamental. No contexto de Lutero, apenas as pessoas religiosas ou das classes mais altas tinham acesso à educação formal. Lutero muda essa realidade, defendendo uma educação ampla também para os pobres e para as meninas, que até então não tinham direito à educação formal, ou pouquíssimo acesso. Se, pela mensagem da graça, todas as pessoas são iguais diante de Deus, a educação deve estar ao alcance de todas as pessoas, sem exceção. Outra consequência ainda dessa igualdade será o entendimento da igualdade dos sexos. Lutero entenderá que o homem não é superior à mulher e que a pessoa celibatária não é superior à não celibatária. A vida pode ser vivida em sua plenitude quando guiada pelo amor incondicional de Deus. Mas todas essas consequências não ficaram restritas ao chamado luteranismo. Deve-se dar destaque a muitos outros reformadores, Ulrich Zwinglio, João Calvino, ou ainda a Reforma Anglicana, por exemplo. Para além disso, contudo, é sabido que a própria Igreja Católica não permaneceu a mesma depois da Reforma, mas teve que tomar posição diante de vários acontecimentos, o que instituiu a chamada Contra-Reforma. Ou seja, há uma mudança geral em toda a cultura do Ocidente, desencadeada pela Reforma. Enfim, o que comemoramos no dia de amanhã é a reforma não só da Igreja, mas de modos de pensamento. Com a redescoberta da mensagem da graça, Lutero nos ajudou a perceber que aquilo que é fundamental na vida, aquilo que é realmente importante, não são as nossas conquistas, mas o que recebemos de graça e por graça. É isto que comemoramos. E esta graça se faz presente nesta vida, seja qual o posto que ocupemos. É nesta vida que devemos ser éticos e que devemos construir esperanças. É por isso que, quando perguntaram a Lutero o que ele faria se amanhã o mundo se acabasse, ele respondeu o seguinte: ainda hoje eu pagaria minhas dívidas e plantaria uma macieira. Ou seja, trata-se de ser ético e ter esperança até o fim. Uma mensagem atual e salutar para tempos difíceis como o nosso. Muito obrigado. Com a palavra, a vice-presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Juiz de Fora, a senhora Bárbara Rossi Munk dos Santos. Boa noite a todos. Cumprimentos na pessoa do senhor Rodrigo Matos, presidente desta casa, e agradeço a oportunidade. Naquele dia, vocês dirão: louvem ao Senhor,
invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Isaías 12, 4 e 5. Com o coração exultando de alegria e gratidão, queremos aproveitar essa oportunidade para, além de celebrar os 500 anos da Reforma Protestante, anunciar as maravilhas que o Senhor tem feito na comunidade evangélica de confissão luterana em Juiz de Fora, ao longo de 155 anos a serem comemorados na próxima semana. Observando a nossa história, a nossa essência, percebemos que essa data é muito importante, pois se trata de uma celebração de vidas. Afinal, essa caminhada, desde o início e daqui por diante, só faz sentido por envolver pessoas. Pessoas com desejo de servir a Deus e de ter comunhão uns com os outros. De acordo com os registros históricos, os primeiros imigrantes luteranos se estabeleceram na cidade de Juiz de Fora em 1858, motivados pela proposta de trabalho na construção da estrada União e Indústria. Naquele tempo, pela impossibilidade de haver um templo próprio, esses cristãos se reuniram ao longo dos primeiros anos nas casas uns dos outros para orarem, lerem, meditarem na palavra e louvarem a Deus. A organização de uma escola para os colonos alemães a partir de 1861 permitiu que os luteranos fossem se organizando como grupo. Pouco tempo depois, veio a autorização para utilizar o espaço escolar como local de celebrações dos cultos. Data de 9 de novembro de 1862, o livro de registros dos atos ministeriais da comunidade evangélica em Juiz de Fora. Por isso, considera-se a data da sua fundação. Em 30 de junho de 1885, Dom Pedro II assinou um termo doando aos imigrantes alemães um terreno para a construção de um templo e também o prédio construído para a escola. O templo da Rua General Gomes Carneiro foi inaugurado em 10 de maio de 1886. Entretanto, foi avariado por conta de uma explosão do paiol de material bélico do Exército que ficava próximo ao prédio. Este fato levou à interdição daquele espaço e os cultos passaram a acontecer na Rua Dom Pedro II, no Mariano Procópio, onde acontecem ainda hoje. Contamos também com a Capela de São Pedro, inaugurada em 1935, a do bairro Borboleta, em 1962. A comunidade atendeu também aos irmãos na fé que viviam na cidade de Mar de Espanha. Com isso, em 1967, inaugurou-se o templo naquela cidade e até hoje vivenciamos a fé em Deus juntos. Meus caros, esse é um pouco da nossa história. História de vidas. Afinal, uma igreja só existe por causa das vidas que se juntam para declarar e viver as maravilhas de Deus onde fomos chamados. E é maravilhoso saber que durante todos esses anos, Deus esteve com aqueles que nos precederam, está conosco hoje e certamente acompanhará as pessoas que se achegarem para conhecê-lo e servi-lo a partir de Juiz de Fora, nos anos que se seguem. Que sigamos direcionados e inspirados pela presença de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao pastor Valci Seren para uma breve saudação aos presentes.
Em primeiro momento, eu quero pedir desculpas. Acabei me atrasando. A minha esposa, ela está enferma e fazendo radioterapia e deu um problema no equipamento e estou chegando agora. Desculpa, e espero aqui contribuir um pouquinho. Saúdo o presidente Rodrigues Matos, a todos os demais vereadores aqui, autoridades, comunidade presente. Em nome da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu quero aqui trazer a minha gratidão por essa sessão solene de 500 anos da Reforma Protestante, desencadeada por Martim Lutero, abraçada por João Calvino, Zwingli e demais outros tão importantes líderes nesta tarefa de propagar, no caso, a Reforma. Quero aqui falar um pouquinho de Martim Lutero. Eu acredito que já foi falado, né? Quando chega atrasado, né, a gente começa a falar, de repente, o que já foi dito. Mas quero aqui lembrar que Lutero nunca quis o rompimento da Igreja de Cristo. Ele nunca quis que acontecesse essa separação. O que aconteceu foi que Lutero, como um monge fiel, ele procurava cumprir tudo aquilo que a Igreja ordenava, recomendava. E a Igreja de então ensinava as penitências, boas obras, e ele chegava a se autoflagelar para poder, assim, satisfazer a vontade de Deus. O que acontecia? Ele não encontrava paz de espírito. Ele continuava com a incerteza no seu coração, incerteza de salvação. E o Staupitz, que era o seu conselheiro, pediu para que ele continuasse estudando as Escrituras, que ele iria encontrar essa paz que ele tanto almejava. E foi então que, estudando, licionando a carta de Romanos, ele então chega a uma descoberta maravilhosa. Uma descoberta que aqui, em toda a epístola, enfim, se resume em Romanos 3, a partir do versículo 21. Esse texto, ele é fundamental. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por Deus ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Lutero queria gritar. Ele queria gritar para o mundo. Ele não queria guardar para si essa mensagem tão rica, tão bonita. Ele queria divulgar. E aí nós lembramos como Deus preparara também a imprensa através de Johannes Gutenberg, que tinha inventado a imprensa. Portanto, Deus sempre prepara tudo. Assim como Ele preparou o Império Romano para a vinda do Salvador Jesus, Ele preparou a imprensa para que, através dela, Lutero pudesse dar o grito que ele tanto queria. Mas, infelizmente, na época, ele não foi compreendido, ameaçado, excomungado, declarado fora da lei. Mas o movimento da Reforma seguiu rumo forte e, de repente, passando-se 450 anos. Quando a gente fala em questão de tempo, lembramos que Deus diz que
1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. De repente, como meio-dia para Deus. Em torno de 455 anos, acontece o Concílio do Vaticano II. E isso é fundamental para o cristianismo. Quando a Igreja, então, em 1962 a 1965, convida o protestantismo, os evangélicos, enfim, vamos dialogar. E aí se compôs uma comissão mista entre o catolicismo e o protestantismo, representado pela Federação Luterana Mundial. E entre tantas reuniões, tantos diálogos, maravilhoso foi quando em 1999, alguns de vocês devem lembrar, 31 de outubro, foi assinado uma declaração em conjunta. Nós não podemos celebrar a reforma luterana, os 500 anos, sem observar esse texto e nos alegrar muitíssimos com ele. O texto diz assim: confirmamos juntos, somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa do nosso mérito, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos capacita, que nos renova e nos chama para as boas obras. É exatamente isso que Paulo escreveu lá em Romanos. Celebrar os 500 anos de reforma só faz sentido se essa verdade bíblica e cristocêntrica for mantida e proclamada. E para concluir, protestantes, católicos, enfim, cristãos, juntos temos muito a fazer pelo nosso mundo. Muito obrigado. Para o encerramento da sessão, com a palavra o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Matos. Antes de encerrar, queria novamente agradecer a presença de todos, principalmente os nossos vereadores, vereador Charles, vereador Wagner, delegada Sheila. Dizer que foi uma honra para mim ter acolhido esse pedido da comunidade luterana de Juiz de Fora, de ter apresentado essa importante iniciativa de fazer essa sessão solene no dia de hoje para marcar essa data tão importante da história mundial, e que vocês continuem fazendo, todos os protestantes, a Igreja Luterana, continuem fazendo a diferença na vida da nossa cidade, do nosso país, levando o nosso povo para um caminho melhor junto a Deus. Então, agradecendo a presença de todos, estamos encerrando a presente sessão.